Esse vídeo tem o objetivo de demonstrar uma ideia prática e racional para você que opera a metodologia Brooks, assim como eu. A ideia a ser apresentada nesse vídeo é que barras de sinal, em especial sua abertura, tende a ser um magneto muito confiável na hora de realizações provas de swing. Como isso funciona? Imagina essa barra aqui, ó, das 4 da manhã, do gráfico de 15 minutos do SDJPY. Vou marcar. Vou marcar com um preenchimento de formato aqui. Vou deixar ela azul e vou dar um zoom. Aqui, ó, durante a tendência de alta, ela se expôs como uma barra não testada. Por exemplo, sua abertura não foi testada. Porém, quando ocorre uma reversão, é bem provável que proximamente ela vá ser testada a sua abertura. Geralmente é. Inclusive temos outras aqui, ó. Essa, por exemplo, foi uma barra testada. Essa reversão, a gente pode olhar o contexto, tem uma wedge e esse contexto lateral aqui. Tá, mas como isso pode ser usado mais eficientemente? Utilizar aqui, por exemplo, o E-mini, só que com o contrato Globex. Quando você opera esse ativo no intraday, num gráfico de 5 minutos, por exemplo, se você antes do pregão colocar um gráfico de 30 minutos, por exemplo, essa linha azul aqui, ó, na vertical, representa um pregão, a abertura de um pregão, às 10h30. Se antes dessa abertura a gente colocar aqui, ó, a gente pode enxergar um contexto e observar certas barras de sinais que não tiveram testes. E quando eu falo barra de sinais, não são barras de sinais setups exatamente. São barras de tendências que não tiveram suas aberturas testadas. Eu vou ressaltar isso como um magneto muito importante porque eu tenho observado e acredito que seja. Aqui, essa barra, por exemplo, foi uma que poderia ser marcada, está marcada em vermelho aqui, ó. Em seguida, após esse teste, havia essa de cima, que não havia sido testada, e essa. Porém, ao longo do pregão, mais barras de 30 minutos de tendência, que não houveram suas aberturas testadas, tendem a ocorrer. E é legal fazer marcações para que elas sirvam como alvos em mente para swings em certas direções. Eu vou demonstrar mais comumente isso agora na prática. Vou fazer a marcação aqui em azul. E esse seria o pregão completo, das 10h30 às 4h30. E houve um teste mais abaixo aqui, ó, também. Foi bem aqui. Se a gente marcar, talvez a gente enxergue uma barra de sinal que foi testada um pouco mais longe. E no caso daqui foi um magneto de gap fechado. Se você considerar isso aqui como uma barra não desenhada, a ideia também se valida na prática, porque gaps como esse tendem a ser barras de tendência. Então vamos dar continuidade. Esse vai ser o primeiro pregão e vamos colocar no gráfico de 5 minutos. Aqui na abertura, você veria esse contexto e nesse rompimento correção, ao invés de você realizar um alvo de 1:1 ou 2:1, você poderia considerar realizar talvez um 3:1 ou 4:1 dentro desse contexto,
a partir do momento que você tem esse magneto fortemente e que geralmente é testado. Aí você venderia daqui e realizaria aqui. E esse tipo de magneto sempre tende a ser bem confiável, porque rompimentos geralmente tendem a ser testados como um movimento em V. Isso aconteceu aqui, desse rompimento em barras de baixa, em barras de alta. Isso aconteceu aqui, ó. Essas 3 barras de tendência que foram testadas aqui. E aqui também. O dia todo acontece isso. Porém, em gráficos, se você considerar esses magnetos em gráficos que tendem a ser 6 ou 7 vezes maiores que o seu, você pode estruturar certos alvos que te trazem retornos maiores que 1:1 ou 2:1. Boa parte dos dias. Aqui, ó, como podemos ver, o primeiro foi testado, o segundo também, que foi esse aqui, o terceiro também, o quarto, depois o quinto e o sexto. Aqui eu poderia fazer o sétimo, mas como não havia uma barra de tendência de alta com a abertura que foi testada no 30 minutos, a gente considera o do 5 mesmo, que foi testado aqui. Mas também não houve um contexto muito razoável além do setup de ordem limitada de bandeira de baixa em forma de topo duplo na tendência de baixa aqui. Aqui para quem gosta de ordens limitadas, talvez arriscasse, considerando que poderia ser um dia de reversão, assim como geralmente ocorre no E-mini. Aí vamos pro outro dia, por exemplo. Este dia aqui, que foi o último dia, que foi sexta desta última semana. Vou desfazer essa marcação aqui do penúltimo dia e vou limpar. Entre barras de tendência que a gente teve dos pregões ou da movimentação do preço da noite do pregão de Londres, a gente teve esta marcação aqui, barra de tendência de alta com abertura não testada, essa outra barra também, essa que eu não consideraria muito, porém não quer dizer que ela não possa ser utilizada como magneto se você enxergar dentro dessas barras aqui, num gráfico menor, tipo nos 5 minutos, barras de tendências com aberturas não testadas dentro desse contexto. Agora eu vou marcar o pregão, desde a abertura até sua máxima. Deixar em azul. E vamos lá. Tendo em mente o contexto possivelmente lateral ou reversivo do 30 minutos, a gente poderia estruturar swings com alvos nesses pontos, em gráficos menores, que tenderiam a ter boas probabilidades de alcançar esses magnetos e conseguir uma lucratividade estruturando a operação de acima de um retorno de 2:1, por exemplo, ou no mínimo 2:1. A gente vai no pregão, na entrada de 5 minutos, e observa que foi um dia de reversão, ou você poderia considerar um dia de lateralidade em tendência. Bom, vai da visão de cada um, mas existem as diretrizes no primeiro livro do Al Brooks que mostram as características de dia. Você poderia ter comprado este setup que falhou,
porém ele estava próximo a... O rompimento correção estava próximo a uma máxima de swing anterior, que era aqui, ó, nesse ponto. Mas você poderia ter comprado o segundo setup, que após a barra de entrada teve uma barra de reversão. Você poderia zerar abaixo dela e recomprar novamente aqui abaixo, que seria uma wedge, que seria o terceiro setup do dia, seria uma wedge. Haveriam compradores emboscados que não realizaram perdas e estariam escalando mais abaixo. E você poderia realizar agora no segundo alvo do dia, que seria este. E observando mais aqui num gráfico de 5 minutos, haviam essas duas barras aqui, ó, de tendência que não foram testadas. A última não foi pega, porém a penúltima aqui foi testada. Isso serve para pessoas que fazem parciais de lucro e para aquelas que também não fazem. Tende a ser um magneto muito confiável e quis compartilhar a ideia. Agora isso também pode ser usado para estruturar trades mais longos também. Por exemplo, se a gente pega um Euro USD, carregou, coloca num gráfico de 4 horas. E a gente já tem um setup validado com a barra de... Houve um setup e uma barra de tendência e um magneto à frente. Pode-se utilizar um fundo duplo ou qualquer outro setup que você pode pegar em direção daquele movimento para tentar pegar uma continuidade e um lucro maior que 2 para 1 ou 1 para 1. Bom, vou colocando de 2 horas, isso aqui tá lateral aqui. Eu vou tentar estruturar algo aqui. Puxa, mas isso aqui tá feio, hein? Vamos em outro, GBP. Não, vamos naquele mesmo. Vou utilizar a ideia, só que num gráfico menor. Não, vou utilizar em 2 horas e também aqui. Vamos pegar quinta-feira ou quarta. Quinta-feira, aqui ó. A gente teve o teste da mínima dessa barra, que pode ser considerada uma barra de tendência de alta, que seria esta aqui, ó. 6 horas da manhã. E havia essa barra mais à frente, caso revertesse para uma alta. E acima haviam essas aqui, ó. Porém, testou apenas a abertura dessa barra e a máxima dessa barra de sinal. Bom, ok. Marcando desde... não, vou ter que utilizar no 15 minutos mesmo. Vamos lá, 15 minutos. Vamos pegar quinta-feira. Quando foi? Foi aqui. Vamos gráfico de... Aqui, ó. Mais ou menos aqui foi a abertura de Nova York. A gente tinha a mínima dessa barra que poderia ser testada. Chegou perto, mas não testou. Isso pode ser explicado talvez pelos ticks diferentes de cotação em cada corretora, já que como é um mercado descentralizado pode haver essas diferenças nos ticks de preço. E havia essa aqui também.
marcando a abertura do pregão e colocando num gráfico de 15 minutos, de 1 minuto. Opa, calma aí. E tendo em mente esses magnetos, você poderia estruturar um trade e, ao invés de fazer uma realização de lucro em alvos do gráfico de 1 minuto, ou em qualquer ponto que você tenha em mente, você poderia utilizar desses fortes magnetos já marcados num gráfico maior e utilizá-los como ponto de realização de lucro. Eles tendem a ser confiáveis e testáveis. Essa venda, por exemplo, de microfundo duplo, rompimento, correção e barra interna que aconteceu às 10h31, poderia ter sido realizado aqui. Ou caso você não, sei lá, como não testou aqui exatamente, faltou cerca de 2 ou 3 pips. Vamos aqui, ó. Puxa, errei muito. Faltou 8, 7 pips. Você poderia tentar vender aqui novamente, não foi um setup isso aqui foi, mas não foi muito confiável. Mas você poderia comprar o edge aqui que aconteceu aqui, de 3 puxadas, e tentar e tender a realizar lucro nesses alvos que aconteceram aqui. Você teria 2 de risco, 0,002, poderia realizar em 0,8, que seria 4/1, ou aqui, que já seria 8/1, ou 6/1. Eu não sei se... Eu acredito que a ideia tenha ficado estável, bem compreensível. Eu sei que cada pessoa tem sua maneira de gerenciar seus trades. Eu só quero compartilhar uma ideia, uma perspectiva. Para quem já estudou o Brooks, para quem estuda, para quem já está bem desenvolvido no método. Acredito que essa informação pode ser útil ou não, cada um estrutura de uma forma. E é isso.